Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial para nós capuchinhos. Dia em que nós celebramos um doutor da igreja capuchinho chamado São Lourenço de Brindisi. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, do versículo 46 até o versículo 50. E eu vou ler apenas a partir do versículo 48, que diz: Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, como eu falei para vocês, hoje é um dia muito especial, dia em que nós celebramos São Lourenço de Brindisi. Infelizmente, não é um santo tão conhecido, mas é um santo extraordinário, um homem incrível. Ele nasceu na Itália, uma cidade chamada Brindisi. Ele se chamava Júlio César. Os seus pais chamavam-se Guilherme e Isabel. A gente sabe muito pouco sobre a infância de São Lourenço de Brindisi, mas nós sabemos que ele ficou órfão de pai, depois ele ficou órfão de mãe. Ele foi educado durante um tempo pelos freis franciscanos conventuais e depois ele foi morar com um tio que era padre. Daí ele já começou a ser introduzido cada vez mais nos mistérios da fé católica. E foi exatamente lá na cidade de Veneza que ele conheceu os capuchinhos, a ordem dos frades capuchinhos. E ele se encantou pela simplicidade, pela austeridade dos frades, e depois ele pediu para entrar na ordem. Foi acolhido e recebeu o nome de Lourenço. Frei Lourenço. Então ele começou os seus estudos e quando ele começou a estudar filosofia e teologia, ele já manifestou um amor profundo pelas Sagradas Escrituras. Os estudiosos desse livro aqui, os santos, o Santoral Franciscano Capuchinho, que mostra a biografia dos nossos santos e santas e beatos, diz que ele amava a teologia, amava as Sagradas Escrituras, ao ponto de decorar a Bíblia de cor. Ele leu tanto, estudou tanto, que ele sabia a Bíblia de cor. Depois, ele recebeu os votos, foi ordenado padre, e como ele era um homem muito culto, muito inteligente, ele se tornou um grande pregador. Então ele começou a pregar em muitos e muitos lugares, a enfrentar os hereges. E o seu conhecimento era tão alto, ele possuía tanto uma sabedoria divina, que ele conseguia converter os corações mais duros. Tanto que ele foi em muitas e muitas missões, e depois ele foi, como pregador, ele fez muitas missões e depois ele foi eleito guardião, mestre de noviço. Depois ele foi eleito definidor geral da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. E depois ele foi eleito, olha só, ministro geral da Ordem. E quando ele recebeu essa missão de ministro geral da Ordem, em 1602, ele tinha que visitar todas as províncias, que na época eram mais de 30 províncias e mais de 9.000 frades. E ele foi buscar, visitar todas as províncias e todos os frades. Imagina, gente, quanto aquele homem teve que viajar, as viagens massacrantes, difíceis. Então, quando ele desenvolveu muitos projetos para a expansão da ordem, evangelizou ali, pode-se dizer, toda a Europa. Então, fazendo criar convento em muitos e muitos lugares,
anunciando a palavra de Deus. Então, diz que lá no dia 2, nessas viagens, ele foi se cansando, se gastando pelo reino de Deus, ele acabou adoecendo e no dia 2 de julho de 1619, quando ele tinha 60 anos, ele veio a falecer. E aí foi descoberto que ele também tinha muitos escritos. Juntaram todos esses escritos e colocaram o nome de Opera Omnia. Opera Omnia. Em que ele falava sobre as pregações, sobre a exegese bíblica, já que ele amava tanto as Sagradas Escrituras, sobre as controvérsias religiosas, ele pregava muito contra a heresia e também ele escreveu muitas coisas da sua espiritualidade. Por quê? Porque existia 2 grandes pilares da vida de São Lourenço de Brindisi. A primeira era o amor a Nossa Senhora. Frei Roberto, nosso querido Frei Roberto Magalhães, ele fez questão de traduzir do latim para o português uma catequese de São Lourenço de Brindisi sobre Nossa Senhora. E me entregou esse escrito, que é uma obra-prima. São Lourenço de Brindisi, doutor da Igreja, doutor apostólico, falando sobre Nossa Senhora, os méritos de Nossa Senhora. E aí juntaram todas essas obras, todos esses escritos. Primeiro sobre a devoção a Nossa Senhora, que ele tinha como um pilar da vida dele, ele não deixava de esbanjar pregações a respeito dos méritos de Nossa Senhora. E segundo, a Eucaristia. A Eucaristia era o grande amor da sua vida. Gente, diz aqui nesse livro que São Lourenço de Brindisi, ele chegava a passar 1, 2, 3 horas, e olha só, depois do indulto de Paulo VI, chegava até 8, 10, 12 horas. Já imaginou? O amor, a piedade com que ele celebrava a Santa Missa. Assim como o Padre Pio também celebrava a missa em 3 horas, com muito amor, com muita piedade. Então, depois foi juntado esses documentos e o Papa João XXIII, o Papa Bom, em 1959, ele disse o que sobre os escritos de São Lourenço de Brindisi? Verdadeiros tesouros de sabedoria. E o proclamou doutor da Igreja. Então, nós temos esse grande privilégio de ter na nossa ordem franciscana capuchinha esse grande homem. E o que mais me edifica na vida de São Lourenço de Brindisi é o seu amor pela palavra de Deus, o zelo com que ele estudava as Sagradas Escrituras e ele pregava as Sagradas Escrituras, e o seu amor à Virgem Maria e ao Santíssimo Sacramento. Disso a gente pode colher também desse grande santo. Deve ter muita coisa na internet, depois você pode procurar, mas hoje eu queria pedir a intercessão e como São Lourenço de Brindisi, a gente também aprender a amar as Sagradas Escrituras, amar a Virgem Maria e amar o Santíssimo Sacramento, a Santa Missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós.